Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por esta hora, por esta noite, por esta bela oportunidade que teremos aqui de aprender a Tua Palavra um pouco mais, de obter um pouco mais de revelação das Escrituras e também da Tua pessoa, Jesus. Afinal de contas, o propósito da Escritura é nos conduzir a Cristo. A palavra, o propósito dela é nos levar até Jesus, a conhecer a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos e entregamos o governo dessa escola de capacitação ao Senhor. Nós entregamos o governo dessa aula, tudo que será ministrado em Tuas mãos. Que tudo que será realizado aqui seja de verdade, esse é o intento do nosso coração, é que o Teu nome seja glorificado, o Senhor seja santificado, glorificado em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então. Amém, queridos? É um prazer tê-los aqui. Então nós vamos começar a nossa escola de capacitação ministerial. Temos aí alguns módulos, depois a gente vai passando para vocês. Essa disciplina faz parte do módulo 1. Então, quando nós terminarmos o módulo 1, aí nós vamos liberar o certificado para todos aqueles que participaram, tá bom? Então essa é a nossa aula 1. O título é a centralidade de Cristo. É ter Cristo como, ter o entendimento, Cristo como centro de todas as coisas. Eu garanto para vocês que a partir dessas aulas aqui, nós vamos ter uma certa facilidade de interpretar as Escrituras. Pelo simples fato daquilo que eu chamo, eu uso até o meu óculos aqui, aqueles que usam óculos, é você colocar a lente certa para ler as Escrituras. Então, quando nós colocamos a lente certa para ler as Escrituras, nós vamos interpretá-la da melhor maneira. Então, a lente certa é a lente da centralidade de Cristo. Então, nós entendemos sim que Cristo é a chave hermenêutica para toda a Escritura. E então, queridos, é ter essa leitura das Escrituras, colocar o óculos certo. A gente sempre fala, Gustavo, mas tem lá, na Bíblia tem batalha espiritual? Tem muito sangue derramado lá. Tem maldição hereditária? Para alguns tem maldição hereditária. Tem cura interior? Tem, se você colocar o óculos lá. Mas o que eu quero dizer é que o óculos principal que eu tenho que ler a Bíblia é o óculos da centralidade de Cristo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Eu quero começar essa nossa primeira aula, e isso aqui eu quero salientar que você guarde bem isso. Depois nós vamos bater uma foto do quadro para mandar lá para Panduva, para mandar lá para Rio do Sul, para que você tenha aqui o material, o nosso material aqui didático. E depois você vai acompanhar e assistir quantas vezes for necessário o material no YouTube. Então, eu começo com essa seguinte frase aqui, para bom entendimento da nossa aula. Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não é um livro que conta muitas histórias. Apesar de ter muitas histórias, o assunto de toda a Escritura é um só: Jesus, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, se nós guardarmos isso no nosso coração, Gustavo, mas tem a história do fulano, a história do Beltrano, tem a história tal, tudo isso é válido. Mas a Bíblia, irmãos, ela é o assunto de toda a Escritura é um só: Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Efésios 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, desvendando-nos o mistério, o segredo da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então vamos lá. Tá bom? Então, é importante, irmãos, uma dica de nós observarmos, irmãos, quando diz assim, todas as coisas, tá? No texto que nós lemos, ele vai dizer assim, no versículo 9, desvendando-nos o mistério, o segredo da sua vontade, que ele propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo. O que diz ali? Todas as coisas reunidas em Cristo. Todas as coisas estão convergindo para Cristo. Então, irmãos, uma coisa muito importante de nós entendermos, que a vontade de Deus, o mistério dessa vontade, ela é revelada agora, e quando Deus revela essa vontade, nós vamos perceber que Deus tem a sua vontade de fazer que tudo convirja para Cristo. Então, digamos assim, irmãos, nós estamos sofrendo, quer você perceba ou não, quer as pessoas percebam ou não, nós estamos, à medida que os anos passam, à medida que o tempo passa, está acontecendo essa convergência aqui, uma convergência. Todos nós sabemos que divergir é assim e convergir é assim. Então, tudo está sendo convergido. Então, céus e terra estão convergindo cada dia para Cristo, para se colocar debaixo de um único cabeça que é Cristo. O que nós podemos entender também? Céus, terra, ou seja, todo o cosmos. Palavra todo, palavra todas as coisas, tudo tem que ser observado nas Escrituras. Porque quando fala tudo, é tudo. Quando fala todas as coisas, nada fica de fora. Amém? Então, todo o cosmos, irmãos, a obra de Cristo, a obra que Jesus realizou na cruz, ela foi uma obra de redenção, uma obra redentiva de todo o cosmos, irmãos. Novamente a palavra, tá? De todo o cosmos. Todo o cosmos. Aí nós lemos, irmãos, no texto, tá? Eu anotei aqui só para que você saiba, para aprofundar um pouco mais. A palavra lá, segundo o seu beneplácito. Isso quer dizer, segundo a sua própria aprovação, o próprio Deus abonou em instância superior. Ou seja, irmãos, essa palavra aqui quer dizer que o próprio Deus quer que tudo se coloque debaixo de um único cabeça. Esse é o Evangelho.
O centro do evangelho não é o homem. Nós vamos ver em aulas posteriores, todos vocês aí são bons de Bíblia e vocês vão lembrar do que eu vou falar aqui. Em Gênesis capítulo 2, nós temos ali figuras, o homem é uma figura de Cristo, e aquela mulher que sai do lado dele, da costela dele, é uma figura da igreja. Pergunta que eu faço para todos nós aqui: quando aquela mulher fica pronta, no capítulo 2, aquela mulher ela vai para onde? Ela sai para viver a vida dela de forma independente? Antes do pecado, não. Ela, depois que ela fica pronta, a mulher, ela vem e se junta ao cabeça, ao marido. Ali, irmãos, já Deus estava comunicando sobre o nosso relacionamento com Ele. Cristo o cabeça e nós o seu corpo. Cristo é o noivo e nós a noiva. Cristo é o marido e nós somos a esposa. Amém? Então ele já estava comunicando. Então a vontade de Deus é colocar que tudo se coloque debaixo de um único cabeça, que é Cristo. Bom, Gustavo, eu ainda não me convenci. Então vamos para o texto. Efésios 1:10. As escrituras vão dizer aí que a vontade de Deus é de convergir nele. Certo? Essa palavra, irmãos, no grego, essa palavrinha aqui, ó, no grego, anakefalaomai. Essa palavrinha aqui no grego, ela quer dizer, literalmente, irmãos, colocar todas as coisas juntas sob uma só pessoa. E aí, irmãos, eu trouxe duas contribuições bíblicas para consolidar esse entendimento, tá? E aí eu indico para vocês, principalmente, essa Bíblia aqui, ó, tá? Essa aqui. Bíblia King James 1611 com estudo Roman, tá? É uma Bíblia tremenda para poder, os comentários dela são muito bons. Então na Bíblia, tá? Eu peguei o texto lá na Bíblia King James 1611 com o estudo Roman. Lá vai bater o escrito com a palavra do grego, anakefalaomai. Porque na King James vai estar, irmãos, escritos reunir todas as coisas em Cristo. O mistério, o segredo da vontade de Deus é reunir todas as coisas e colocar debaixo de um único cabeça, Cristo. A segunda contribuição que eu trouxe foi a da Bíblia TEB, tá? Essa bíbliazinha aqui, tradução ecumênica da Bíblia. É uma tradução onde um grupo de teólogos católicos, protestantes, rabinos, produziram essa Bíblia e fizeram um acordo de nenhum deles puxar a brasa para o seu assado. No texto de Efésios 1:10, irmãos, isso aqui é incrível. Vai estar escrito lá, irmãos, isso aqui, ó, que a vontade de Deus, o mistério de Deus, o segredo que estava oculto em Deus, é de reunir todo o universo inteiro, sob um só chefe, Cristo. Amém? Então nós temos, irmãos, nesse início, precisamos entender, tá, usando o texto de Efésios, que está, a cada dia que passa, está acontecendo uma convergência. Céus e terra estão convergindo para que
tudo se coloque debaixo de um único cabeça, que é Cristo. As duas traduções que eu trouxe aqui vão contribuir e vão ratificar esse entendimento. Então, esse mistério da vontade de Deus é de colocar tudo debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Amém? Bem, eu anotei aqui, que tudo aponta para Ele e sua obra maravilhosa. Vamos ler agora o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 23. Vamos ler com muita atenção. Um segredo, irmãos, que eu compartilho com vocês, fruto da experiência que Deus foi nos dando, é que a Bíblia, ela precisa ser lida com muito cuidado. Fazer uma leitura cuidadosa, uma leitura tranquila, sem pressa. Porque às vezes, irmãos, o detalhe está ali nas entrelinhas. Então é muito importante vocês lerem, fazer uma leitura cuidadosa, os detalhes de cada palavra, para que possa entender e obter a revelação do que Deus estava querendo falar. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Vamos ler a partir do 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas, todas as coisas. Já marca na sua Bíblia aí, sublinha, faz um círculo em volta. Todas as coisas. Nada fica de fora do senhorio de Cristo. Aleluia! Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, de novo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Vamos repetir aqui, queridos? Repita comigo essa parte aqui. Ele é antes de todas as coisas. Amém? A sua Bíblia aí, esse é um comentário que eu gosto de fazer, eu faço essa brincadeira. A sua Bíblia aí começa em Gênesis capítulo 1, repita, 1. O que nós acabamos de ler aqui é Gênesis 0. Amém? É antes. Gênesis 0. Nós vamos encontrar Gênesis 0 lá em João também, capítulo 1. Tremendo. Irmãos, porque muitas pessoas pensam assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, o céu é a casa de Deus e Deus é menor que o céu e o céu é maior que Deus. A pergunta que eu faço para vocês, não precisa me responder, eu mesmo respondo. Aonde Deus habitava antes de criar o céu e a terra? Aonde Deus habitava antes de criar os céus e a terra? Eu respondo, Deus habitava nele mesmo, porque ele é autossuficiente. Os céus foram criados, irmãos. Um dia o céu não existiu. Tem muita gente que pensa, não fala do céu, que senão...
Se falar mal do céu é herege. Só que o céu foi criado, irmãos. É que a nossa mente não consegue atingir esse tipo de assunto ainda. É muito profundo para nós ainda. A gente é muito limitado. Voltei aqui para Gênesis 0. Ele, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Antes de no princípio criou Deus os céus e a terra e papapá. Ó, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E aqui eu faço um comentário para acrescentar aí. Ele é o princípio, não está falando aqui de Cronos, de começou aqui, ele é o princípio, ali começou. Não, isso aqui está falando que ele é o princípio ativo de todas as coisas. Eu gosto de usar o exemplo lá do remédio. Você tem um remédio, lê a bula. Lá na bula do remédio vai ter princípio ativo do remédio. Cristo é o princípio ativo de todas as coisas. Amém? Então, irmãos, versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, de Colossenses, ele é muito profundo. Tudo aponta para ele e sua obra maravilhosa. Então, irmãos, o próximo tópico da nossa aula, para que nós possamos ter isso bem consolidado, tá? Irmãos, por que nós, a gente bate na tecla? Porque nós vivemos, irmãos, tá? De forma crítica agora, mas de forma generalizada, nós vivemos no nosso país um evangelho muito antropocêntrico, que é um evangelho que tem o homem no centro, certo? Então as pregações são baseadas em: venha para a igreja que Cristo vai te dar um emprego, venha para a igreja que Cristo vai te curar, venha para a igreja que Jesus vai te fazer feliz. Esse tipo de pregação. Então é um evangelho muito baseado nas necessidades das pessoas. Amém, irmãos? Amém. Sendo que o evangelho, ele é cristocêntrico. Se nós não estivermos em Cristo, não tem nada para nós. Não tem nenhuma promessa para nós. Se não estivermos em Cristo, unidos a Cristo, não tem nenhuma promessa para mim, para qualquer pessoa que seja, se não estiver em Cristo. Vou citar alguns textos. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele, em Cristo, que me fortalece. E aí você vai lembrar de mais textos. Não é à toa, irmãos, tá? Eu vou tentar anotar aqui num ladinho do quadro. Não é à toa que nas cartas paulinas você vai encontrar em torno de 230 vezes a palavra, essa preposição em Cristo. 230 vezes. Tá? Essa preposição em. Essa preposição indica dentro, em, nele. Se nós não estivermos unidos a Cristo, irmãos, não tem promessa para nós. Não existe nada para nós fora de Cristo. Amém, irmãos? Então, olha que interessante. Vamos ler o livro de Hebreus? Hebreus. Se por acaso, no decorrer aqui, a gente dá uma oportunidade para alguma dúvida, aí você tem a oportunidade aí de perguntar alguma coisa, amém? Pessoal de Papanduva que está aí nos acompanhando pelo Google Meet, pode aí compartilhar também, né? Para eles poderem ouvir melhor, porque acho que está só no notebook, para o áudio
Pergunta para eles aí se está tudo certo, se estão ouvindo bem. Também tem a opção de ver pelo meu canal do YouTube. Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, preste atenção no versículo 2. Nestes últimos dias. Então, olha que legal que eu anotei aqui, gente. Então, Cristo nos falou nestes últimos dias. Cristo é o fim. Vamos ler. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Aí o que vai estar escrito aí? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando, ele é o meio. Amém? Sustentando todas as coisas. Eu volto para o versículo 2, tem um detalhe ali, na última parte do versículo diz assim, pelo qual também fez o universo. Então nesse pequeno texto de Hebreus, nós vemos que Cristo é o que, irmãos? Ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o primeiro e ele é o último. Amém? Tudo isso em Hebreus, irmãos, naqueles 2 versículos, 3 versículos. Nós temos Cristo sendo o início, o meio e o fim. E aqui eu vou dar um acréscimo antes de ir para Romanos 11:36. Se você prestar bem atenção, irmãos, do que nós estamos querendo produzir aqui, o texto de Hebreus começa dizendo que Deus outrora. Esse outrora indica um outro tempo. Esse outrora indica uma outra época. Correto? Sim ou não? Então veja bem, havendo Deus em outra época, em outro tempo, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias. 2 detalhes aqui, irmãos, muito importantes. Gustavo, a Bíblia fala muito desses últimos dias. Você pode nos dizer quando que começam esses últimos dias? Esses últimos dias começam com a vida, morte e ressurreição de Jesus há 2000 anos atrás. Os últimos dias começam a partir da vida de Cristo ali. Vida, morte e ressurreição. Amém? Então, desde lá, os últimos dias. Aí também você vai ouvir pessoas falando sobre os últimos tempos. Aí os últimos tempos se refere ao último período de tempo da história na Terra, que precede a volta de Jesus. Amém? Então, dentro dos últimos tempos está o período escatológico de Apocalipse, de Daniel, de Ezequiel. Últimos dias, você já vai sair aprendendo daqui uma coisa. Os últimos dias foram inaugurados com a ressurreição de Jesus. Os últimos tempos é a última semana de Daniel, tão debatida pelos teólogos e estudiosos da Bíblia, que provavelmente lá na frente nós vamos estudar. E vai ser tremendo. Então, irmãos, um detalhe que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Isso aqui parece nada, mas quando nós entendemos, irmãos, porque tem muita gente sendo guiada por um monte de voz,
mas a Bíblia garante que Deus fala pelo Filho. Agora, não é o líder tal que Deus fala lá, única e exclusivamente. Não é mais como antes da vinda de Jesus, que Deus falava somente por um profeta. Deus fala pelo Filho, Cristo. Aleluia! E nós vamos ver nessa escola que esse Filho agora, esse Cristo agora, irmãos, é um outro assunto. É o Cristo coletivo. Este Filho agora, o Cristo, é a sua igreja. O Cristo corporativo sobre a terra. Amém? Então Deus fala pelo Filho. Isso nos livra de muitos enganos, porque é aquela correria de gente, aquela procissão. Vamos lá porque Ele lá tem a palavra, Deus fala lá somente. Desse jeito, irmãos. E aflui todo mundo para tal lugar, para ouvir tal homem falando que é só ele que fala e tem a revelação. Não é assim. Deus fala pelo Filho. Bem, era esse acréscimo que eu queria dar. Vamos lá então para o texto de Romanos 11, 36. Bem conhecido de todos nós. Romanos 11, 36. Paulo vai dizer assim: porque dele, por meio dele, e para ele, são algumas coisas, todas as coisas. Irmãos, é lindo o Evangelho. Sabe por que é lindo? Porque não sobra nada para nós, irmãos. Aliás, sobra Ele para nós. E nós temos que estar contentes com Ele. Por isso, que aquele texto de Filipenses, Pastor Sandro, que é usado como um amuleto pela grande maioria dos cristãos, eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas lê o contexto e os versículos antes. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto de abundância quanto de escassez. Depois que ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então não adianta, irmãos, a gente isso aí virar uma reza. Não, eu tudo posso, eu vou porque eu tudo posso. Se você está fora de Cristo, cuidado. Pode dar problema. Eu sou filho do rei. Também não funciona. Eu quero trazer aqui, irmãos, uma consciência que é que nós temos, a igreja tem que estar unida a Cristo. Eu vou dar um texto de cabeça para vocês, aí vocês anotem. 1 Coríntios capítulo 6, vai dizer o seguinte, no versículo 16, 1 Coríntios 6, versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, se eu me uno com Cristo, se você se uniu com Cristo, todo aquele que se une a Cristo torna-se um só espírito com Ele. Irmãos, parem para pensar nisso. Uma pessoa recebe Jesus, imediatamente o Espírito de Deus vai fazer morada nessa pessoa. Pois aonde Deus mora, aonde Deus habita, irmãos? Deus habita no Espírito do homem. No Espírito do homem. Então o Espírito de Deus entra no homem e ali começa a mesclar. O Espírito dele começa a suplantar a nossa natureza caída. A natureza celestial começa a suplantar a minha antiga natureza, adâmica, caída. Amém, irmãos?
começa a acontecer uma mescla. O espírito dele começa a nos engolir. Esta é a vontade de Deus. Até o ponto de sermos parecidos com Cristo. Amém, irmãos? O propósito eterno de Deus, irmãos, não são muitos propósitos. O propósito eterno de Deus, Romanos 8, 28 e 29, tem que ser lido os dois versículos juntos. Se você quiser anotar, anote aí, Romanos 8, 29. 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pronto. A maioria do pessoal também usa como um jargão evangélico e vai para cima. Não, tudo vai cooperar, porque eu amo a Deus. Mas o versículo 29, ele é fundamental. Ele vai dizer assim, ó, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para. Essa preposição aqui, ela tem um objetivo bem definido. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, todos parecidos com Cristo. O propósito de Deus habitar em nós, o Espírito habitar em nós, irmãos, é que sejamos parecidos com Jesus. Aquela fala, irmãos, Gustavo, mas eu nasci assim, eu cresci assim e eu vivo assim. Não funciona para o verdadeiro crente, irmãos. A partir do momento que Jesus entra dentro de nós, o Espírito dele entra dentro de nós, o processo de transformação começa. Amém? Ó, são todas as coisas. Aí vamos lá para João então, o texto que eu falei que nós íamos ler. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. De novo, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Até aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, essa parte aqui, complementando Efésios 1, do 3 ali até o 11, Cristo como centro, como cabeça de todas as coisas. Céus e terra estão convergindo para se colocar debaixo de um único cabeça. Irmãos, a Bíblia, ela está repleta de textos no Antigo Testamento falando profeticamente do que Paulo fala em Efésios. Zacarias tem um texto que fala sobre isso e tantos outros. Agora, irmãos, nesse terceiro tópico aqui, nós vamos ver Cristo, o Filho de Deus, que é as delícias do Pai. Abra comigo aí em Provérbios capítulo 8. Livro de Provérbios capítulo 8. Efésios. Provérbios 8. Vamos ler a partir do versículo 27, mas o foco está ali a partir do 30. Provérbios 8, 30. Mas eu vou ler a partir do versículo 27. Vamos lá. Esse Provérbios aqui, se você ver, você perceber o título dele, irmãos, a eternidade da sabedoria. Então, primeira coisa, irmãos, que nós vamos entender aqui no texto,
é que esta sabedoria é uma pessoa, é Cristo. Ó, o 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia está toda interligada, irmãos. E era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias. Esse eu, irmãos, é Cristo. Então, Cristo, o Filho, desde a eternidade, ele era e é as delícias do Pai. Agora, olha o que diz o texto. Folgando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias. Agora é as delícias do Filho. As delícias de Deus nós já descobrimos, é Cristo. Mas e quem são as delícias do Filho? Com os homens. Então, o Filho, Cristo, é as delícias do Pai. Mas nós, irmãos, a igreja, somos as delícias de Cristo. Amém? Nós, a igreja, somos as delícias de Cristo. Que horas são? Que horas são? 9h20? 8h20? Ah, tá bom. Vai até, temos um tempo ainda. É das 19h30 até as 21h. Até as 21h. Temos esse horário, né, para fazer. Mas vai me comunicando. Então, irmãos, olha que lindo. Então, você entendeu, irmãos? Você consegue captar que Provérbios 8, essa sabedoria da eternidade que está falando, a eternidade da sabedoria, está falando do Filho, que é Cristo. Então, olha que interessante, irmãos. Isso aqui é muito importante de nós entendermos. Se fosse possível, tá? Eu sempre uso isso. Se fosse possível fazer um exame, uma ecocardiografia do coração do Pai, de Deus, quem nós iríamos encontrar no centro do coração de Deus? Cristo. Dentro do coração do Pai, o Filho. E se nós fizéssemos o mesmo exame no coração de Cristo, irmãos, se isso fosse possível, o que nós encontraríamos lá? A igreja. Não é o tema aqui, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Vocês sabem que na internet tem muito debate sobre predestinação, calvinismo, arminianismo. Isso aqui resolve tudo, na minha opinião, na minha modesta opinião. Igreja é a predestinação. Deus sempre intentou que todos estivessem aqui. Quando fala de predestinação, o grande erro das pessoas, irmãos, é que elas pensam que é uma predestinação individual. Mas Paulo vai falar, vós, nós. Por isso que eu digo, façam uma leitura bíblica cuidadosa, com calma. Paulo está falando para quem? Para a igreja. E ele nos escolheu nele. Efésios 1:3. Antes da fundação do mundo. Predestinação. Mas não é individual.
é para a igreja. Ó, eu fugi um pouquinho do tema aqui, mas vai me surgindo coisas que eu gosto de acrescentar. Acaba, para mim, irmãos, eu não discuto predestinação, porque para mim está resolvido. Que não fique nas minhas palavras. Pastor Sandro, abre para nós aí e lê Efésios 1:3. Efésios 1:3 e 4, se eu não me engano. No Antigo Testamento já falava como um só homem vários. Isso. Como, amor, que você falou? No Antigo Testamento já falava em várias passagens como um só homem. Como um só homem. Assim está escrito: bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Preste atenção, irmãos, nessa palavrinha aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. A gente já bateu foto, ó. Preste muita atenção nessa palavrinha. Nele. Nele quem, irmãos? Cristo. Na sua Bíblia aí, pastor, fala desde antes da fundação do mundo? Isso aí. Amém? Amém? Então... Mas não é o caso aqui e também a gente não entra em debate, não. Então vamos lá. Entender, irmãos, essa realidade. O Filho é as delícias do Pai e nós, a igreja, somos as delícias do Filho. Se pudéssemos ver o coração do Pai, enxergaríamos Cristo. E se pudéssemos ver o coração do Filho, enxergaríamos a igreja. Isso é lindo, irmãos. Lindo. Lindo. Então nós, irmãos, a igreja... Ele é o cabeça da igreja. O princípio lá de Gênesis, irmãos. Antes de nós entrarmos nos exemplos, aí eu vou provar para vocês que a Bíblia, ela, como eu falei no início, ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não é um livro que conta muitas histórias. O assunto de toda a Escritura é um só, Jesus, o Filho de Deus. Abra comigo aí, no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis 5. Os descendentes de Adão. Vamos ler cuidadosamente o texto, irmãos. Cuidadosamente, tá? É que eu estou sem espaço aqui no quadro para poder marcar algumas palavrinhas. Eu vou usar aqui, tá? Vou tentar usar aqui, ó. Olha o que diz o texto, irmãos. Para que nós possamos, irmãos, entender essa realidade aqui um pouco mais, ó. Estou saindo fora da câmera lá. Ó, para entender essa realidade aqui, essa unificação, essa unidade, tá? Então, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher, primeira palavrinha para você observar. Criou. Certo? Criou. E os abençoou. Segunda palavra. Sim ou não? Sim. Olha só. E lhes chamou. Opa! Chamou. E lhes chamou. Criou, abençoou e chamou. Agora, irmãos, eu vou ler o texto na íntegra. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Pelo nome de Adão. Então, irmãos, preste atenção numa coisa. No propósito eterno de Deus, irmãos, sempre foi um só nome. Quando Deus descia no Éden, ele descia no Éden, naquele jardim,
e ele quisesse falar com Adão, como que ele chamaria o Adão? Adão. Sim ou não? Adão, vem cá. O Senhor descia no jardim, sim ou não? Descia, sabemos disso. Mas agora ele não quer conversar com Adão, ele quer ter uma conversa com a mulher. Como que ele chamava a mulher? Eva. Não existia Eva. Era um só. Isso aí, Rodolfo. A Eva só veio a existir a partir de Gênesis 3:20. Quando entra o pecado, irmãos, há uma ruptura. A mulher agora não quer mais andar debaixo do único cabeça que é o marido. Agora ela quer ter carreira solo. Agora ela quer ter uma vida de independência. Agora ela quer ter sucesso. Agora ela quer ser empoderada. Mas quando o homem chamava tanto um contra o outro, Deus chamava de Adão. Por quê, irmãos? Eu tenho anotado na minha Bíblia aqui, ó. Esposo, esposo, uma só pessoa, um só nome. Gustavo, saber disso acrescenta o que na minha fé? No meu evangelho que eu creio, na minha vida cristã. Isso nos ajuda da seguinte maneira. É saber que nós, como igreja, temos que ser chamados pelo nome do marido, que é Cristo. O evangelho, na verdade, é através da obra de Cristo na cruz, é a volta da mulher se submetendo ao marido, que é Cristo. É ela dizendo agora, eu não quero mais o meu nome próprio, eu quero ter o teu nome de novo. Aleluia! Tremendo, irmãos. É essa mulher agora abrindo mão da sua independência, da sua rebeldia, da sua fama, da sua tentativa de sucesso sem um marido ao lado dela. Então, quando Deus olhava, irmãos, antes do pecado, quando Deus olhava, quantas pessoas ele enxergava no Éden? Uma só. Amém? E eu vou ler para vocês, para não ficar na minha palavra, Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva. Quem é que deu o nome para a mulher de Eva? Deus ou o homem? O homem estava em pé ou estava caído? Caído. Caído já em Gênesis 3. Caído. Aleluia. Então, irmãos, isso aqui é fundamental, irmãos, na compreensão de um evangelho cristocêntrico. Gênesis 2, o texto que nós mencionamos, versículo 22. E a costela que o homem Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Anote aí, eu vou escrever a palavra no quadro. Na minha tradução aqui, da Almeida Revista Atualizada, está transformou. Correto? Só que essa palavra, irmãos, no original, no hebraico, essa palavra transformou é baná. Baná, com H no fim. Gustavo, e essa palavra baná quer dizer o quê? Essa palavra baná quer dizer edificação. Edificou, transformou, edificar. Quando aquela mulher estava sendo feita da costela do homem, irmãos, isso aqui é tremendo. Ela estava sendo edificada com, digamos assim, a matéria-prima de quem? Do marido. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, a Isha no hebraico. E o homem era Ish. Faço a seguinte observação aqui para a nossa realidade, irmãos, cristã de evangelho.
Quando o marido olha para essa mulher que está sendo edificada, ela fica pronta, a frase dele é: você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. 2 aspectos que essa mulher era parecida com o marido: por dentro e por fora. Você consegue enxergar o osso da pessoa que está ao teu lado? Não. Mas está lá o osso. E o marido diz para ela assim: você é carne da minha carne, aparência externa. Então, irmãos, isso é tão profundo, porque a igreja que vai subir para se encontrar com o Senhor nos ares é uma igreja que é parecida com Cristo, não somente por fora, mas uma igreja que é parecida com Cristo por dentro e por fora. Num dos livros que eu escrevi, se eu não me engano foi o 2º, Capturados pela Visão Celestial, eu falo lá, irmãos, é uma crítica, entende-se como uma crítica, mas pode ter placa de igreja, pode ter música de igreja, pode ter gente parecida com gente de igreja, mas se não tiver Cristo nela, não é igreja. Pode ter luzinha, pode ter fumacinha, várias coisas. Mas se a igreja não tiver Cristo nela, ela não é igreja, irmãos. Gustavo, me dá um texto que prova isso. Apocalipse capítulo 1. Abra comigo. Apocalipse 1. A visão de Jesus glorificado. A partir do versículo 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Olha só, e voltado, vi, o que ele viu? 7 candeeiros de ouro. Versículo 13. E no meio, sublinha essa palavra aí, no meio fala de centralidade. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quem é esse sacerdote aqui, irmãos? Cristo. Ele está posicionado aonde? No meio dos candeeiros, dos 7 candeeiros. E pergunta, muitos podem não saber na internet aí, o que são esses candeeiros? A resposta está no texto. 19. Escreve as coisas que viste e as que hão de acontecer depois destas. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as igrejas. Quem é que está no meio da igreja? Cristo. Não sou eu, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o profeta, não é o querubim ungido, é Cristo. Amém. Cristo é o centro, está no centro da igreja. Se uma igreja, irmãos, e tem muitas por aí hoje, que tem tudo isso que eu falei, porém não tem Cristo. Você entra nela, você fica 2 horas, é um show de pula, dança, profetiza, reteté, e faz e isso e aquilo, e aí chega na hora da palavra. O pregador está lá empolgado, se preparou, aí quando ele vai pregar, o dirigente diz para ele assim,
15 minutos. Não tem Cristo, irmãos. Não tem Cristo. Você ficou 2 a 3 horas num ambiente aonde foi destinado 20 minutos, 15 minutos para a pregação do Evangelho. Pularam, dançaram, cantaram, deram oportunidade, e isso e aquilo, e fizeram, mas na hora do Cristo aparecer, não deram lugar para Ele. Então, irmãos, é importante de nós sabermos essas realidades. Amém? Amém. Vamos lá então entrar na parte final. Sim. Vamos fazer o seguinte, tem alguém com alguma pergunta aí? No Meet? Pergunta. Fala. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta pelo Google Meet? A pastora Helene está acompanhando no YouTube, né? Tá. Essa aqui também. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, né, que não judie muito do professor, a gente responde, tá? Se alguém aqui tiver alguma dúvida, tá tudo em paz? Amém, irmãos? Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. Nós vamos agora, irmãos, entrar nesse detalhe aqui, ó. E aí nós vamos ver, irmãos, que tudo aponta para Ele, a sua obra maravilhosa, Cristo, tá? Todos os homens bíblicos, irmãos, eu coloquei aqui, fiz uma seleção. Todos os homens bíblicos apontavam para Cristo, tá? Apontavam para Cristo. Agora você vai conseguir enxergar quando lê a Bíblia. Por que eu trago essa parte final aqui, irmãos? E aqui a gente também faz um comentário. Existem muitas, e eu não estou criticando, é apenas um detalhe, de repente para corrigir. Tem muitas igrejas que fazem assim, elas colocam um tema. Esse vai ser o ano de Samuel. A igreja, esse ano, ela vai ser o ano do profeta Abacuque. Aí ela dá um tema. Só que nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, pelas Escrituras, que Cristo é maior do que tudo e todos. Tudo e todos. E muitas vezes, irmãos, nós mesmos nos espelhamos, né? Se eu falar aqui, ó, qual é o teu personagem bíblico favorito que você gostaria de ser, que você se espelha? Um vai dizer Moisés. Eu queria ser como Davi. Eu queria ser como Ana, como Ruth. E a gente começa... Só que, irmãos, quando nós entendemos que Cristo é maior do que tudo e todos, e que esses personagens bíblicos, nada mais, nada menos, a história de todos eles, ou de cada um deles, não valeria nada sem Cristo. Se você tira Cristo, a história de Davi não vale nada. Se você tira Cristo, a história de Salomão não vale nada, irmãos. E assim sucessivamente. Então, o foco, irmãos, é a pessoa de Cristo. Então, veja bem, o primeiro exemplo que eu coloquei, Adão. Adão, ele são aspectos aqui que esses homens todos, irmãos, eles carregavam, tá? São aspectos de Cristo. Eu chamo de, olhando para eles, era um vislumbre de algo celestial que eles carregavam. Era apenas um lampejo, um vislumbre. E eu uso também o termo, era como uma miniatura de Cristo na terra. Mas pensa numa miniatura, irmãos. Cristo é infinitamente maior. Então nós temos Adão. Adão, ele é o primeiro homem, o marido da esposa. Ele aponta para Cristo, o marido da igreja, o cabeça da igreja. O segundo exemplo, irmãos, que eu usei, Abel. No que Abel, qual é o aspecto que Abel tem parecido com Cristo? Ele é o inocente, que foi morto. Jesus não foi inocente? O inocente que foi morto no nosso lugar?
Abel é o inocente, mas também ele aponta para a oferta celestial lá de Gênesis 4. Aquela oferta que Deus se agradou, dos primeiros, do que tinha de melhor, da gordura, que apontava para algo celestial. Nós temos Abraão, irmãos. Abraão é o amigo de Deus, sim ou não? Ele também é aquele que saiu da casa do Pai. Jesus não saiu da casa do Pai para nos buscar de volta e nos levar para o Pai. Ele saiu da sua glória. Ele abandonou, saiu, não abandonou, mas ele saiu da casa do Pai. Pai, eu vou lá. Vai, filho. Traz eles de volta para mim. Traz eles para os meus braços de novo. Por isso, irmãos, que Cristo é esse irmão mais velho também, nosso, que nos pega da mão, vem, eu quero levar vocês de volta para casa, do lugar do qual vocês nunca deveriam ter saído. Deus, amém. Amém, irmãos? A obra de Cristo na cruz, irmãos, é tremenda. Nós vamos ver nas próximas aulas, se Deus permitir, nós vamos ver, irmãos, que a cruz, aquela cruz lá, ela é uma brecha que se abre para a eternidade. Aquela cruz é a porta de entrada para a eternidade, irmãos. Nós falamos muito desse evangelho da cruz. A cruz, irmãos, ela tem um outro também, por um outro prisma. A cruz, quando ela é colocada de pé, ela liga novamente terra e céu. Amém? Nós vamos encontrar a cruz, irmãos, em toda a Bíblia também. Nós vamos ter aulas aqui, irmãos, que nós vamos estudar sobre o tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Moisés no deserto. E o tabernáculo de Deus no deserto, ele, na disposição dos utensílios do tabernáculo, acredite você ou não, forma uma cruz. Quando Deus, e é Deus que dá ordem, coloca o altar do holocausto aqui, coloca o altar do incenso aqui, coloca a mesa com os pães aqui, à esquerda coloca o candelabro e lá coloca a arca. Nós vamos desenhar no quadro aqui. Nós vamos enxergar a cruz lá no tabernáculo, no deserto. Nenhuma pergunta daqui. Beleza. Nós vamos enxergar em Números capítulo 2, quando Deus, o acampamento daquele 1 milhão, ninguém sabe o número certo, fica entre 1 milhão a 2 milhões de pessoas, do povo que saiu do Egito. Deus é um Deus organizado, irmãos. Deus dá a ordem para o povo. Tem o tabernáculo no centro do acampamento. E quem é que descia ali naquele tabernáculo? Deus, a glória de Deus. Mas Deus falou assim, Êxodo 25, façam um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Quem é que está no centro do povo de Deus? Cristo. Irmãos, a Bíblia fala. Mas aí o que eu quero chamar a atenção é que Deus manda lá em Números 2, Ele manda colocar as tribos em volta. E quando Deus manda colocar, Moisés organiza as tribos aqui, as 12 tribos. 3 no norte, 3 no oeste, 3 no sul e 3 no leste. Quando você olha o desenho do acampamento, forma uma cruz. Então, quando Deus olhava do céu, Ele enxergava no povo dele uma cruz. Nós vamos escrever isso no quadro em outras aulas. Quando você pega o tetragrama do nome Deus, Yud-Re, Vav-Re, que não tem vogal, Yud-Re, Vav-Re, no proto-hebraico,
essa palavra forma uma seguinte frase, no proto-hebraico, num hebraico bem arcaico. Vai formar a seguinte frase, Yud Re Vav Re: veja as mãos, veja os furos, veja os pregos. No próprio nome de Deus, faz menção da obra de redenção de Cristo na cruz. Amém, irmãos? Amém. Isso é... Quando eu vou falando aqui, irmãos, começo a ficar tudo arrepiado. Isso que eu já ministrei isso várias vezes. Mas é muito tremendo isso, irmãos. Porque isso nos... Eu vou usar essa palavra, eu não encontro outra. Mas nos prende ao fundamento que é Cristo. Se eu quiser sair do fundamento, pastor Sandro, eu volto para o fundamento que é Cristo. O fundamento que é Ele, de tudo e de todas as coisas, me puxa de volta. Para que eu não viva um evangelho como Paulo fala em Efésios 4, do 11 ao 13, 14, que nós não sejamos um povo levado por todo o vento de doutrina. Amém? Então, essa questão, irmãos, da cruz, ela é algo tremendo. Então, Abraão, amigo de Deus, saiu da casa do pai. Se assemelha ou não a Cristo, irmãos? Sim ou não? Senão, de repente, eu estou enxergando coisa, né, que estou maluco. No 4, José. Irmãos, José é uma das figuras tipológicas da bíblica mais ainda ali, ó, que tem muitas coisas semelhantes a Cristo. Eu coloquei algumas aqui. José foi traído? Sim. Pelos seus irmãos? Sim. Jesus foi traído? Sim. Pelos seus irmãos. Ele foi traído também por moedas de prata. Sim. Jesus foi vendido por moedas de prata. Um outro detalhe, né, eu coloquei esse aqui, que ele foi traído, que eu não coloquei aqui por causa de espaço no quadro. Mas José não era o homem que alimentava as nações com o pão? Quem é que alimenta as nações com o pão da vida? Cristo, irmãos. Ele disse: quem não comer de mim e não beber de mim não tem parte comigo, não tem vida eterna. José, irmãos, é algo tremendo. Ele é aquele que está ali reinando sobre o Egito. E o Egito é uma figura do mundo. Aponta para o mundo. Amém? Então José, irmãos, é uma figura maravilhosa. Tem esse aspecto. Outro que eu coloquei aqui. Moisés, considerado o libertador do povo de Deus. Jesus é o nosso libertador, irmãos. Amém? Sexto exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jesus foi esse homem. Jesus foi o homem perfeito. 7, Gustavo, agora forçou. Sansão. Qual é o aspecto da vida de Sansão que aponta para Cristo? Abra sua Bíblia aí no livro de Juízes. Juízes 16, tremendo. Juízes 16. Aleluia. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois e toda noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que olha para Hebrom. Agora abra comigo lá em Salmos 24. Salmos
de número 24. Versículo 7. Aleluia. Vai dizer assim, irmãos: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, irmão, Sansão é esse homem que entra pelos portões, ele pega os portões e leva para cima. Salmos 24, que é o texto que nós lemos. Então, irmãos, são personagens da Bíblia que eles possuem aspectos de Cristo. O terceiro exemplo, eu poderia colocar aqui Jó. Eu não coloquei por falta de espaço. Jó, o que Jó fez no final da vida, no final do livro lá? O que ele fez? Ele orou pelos seus amigos. Quem é que na cruz orou pelos seus amigos? Jesus. Jeremias é o sofredor que orou pelos seus inimigos. Aliás, pelos seus amigos. Ele orou também pela cidade, ele chorou por Jerusalém. Quem é que chorou quando entrou em Jerusalém, irmãos? Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Amém? Então, irmãos, nós podemos perceber nessa nossa primeira aula que a Bíblia, os personagens dela, possuem aspectos de Cristo. Nós mencionamos aqui textos de Gênesis, do marido e da esposa, apontando para Cristo e a igreja. Nós vimos aqui, irmãos, dessa convergência que está acontecendo, de todas as coisas serem colocadas debaixo de um único cabeça, que é Cristo. Então, irmãos, nessa nossa primeira aula, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a questão do fundamento que é Cristo. Cristo como o fundamento de toda a Escritura, Cristo como fundamento dos apóstolos e profetas, tá? Eu quero adiantar para vocês aqui que nós vamos interpretar, eu creio que corretamente, o texto de Efésios 2:20, quando fala lá, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Muitos interpretam esse texto e acabam ensinando que o fundamento da igreja são os apóstolos e profetas. Porém, irmãos, uma leitura cuidadosa do texto vai nos ensinar que o fundamento é Cristo. Porém, também eu tenho que dizer que a igreja, ela é composta por apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres que carregam o fundamento que é Cristo. Qual era o fundamento do apóstolo Paulo, do apostolado dele? Cristo. Então nós vamos ler esse texto, vamos ver essa questão do fundamento, que é Cristo, irmãos. Porque Paulo não se contradisse. Nós vamos juntar dois textos, esse de Efésios 2:20 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Paulo vai afirmar categoricamente que o fundamento já foi posto, que é Cristo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você vai ouvir pessoas ensinando que os apóstolos e os profetas são o fundamento da igreja. Nananina não. Não são. Mas são homens como nós, mulheres como nós, que
possuem um fundamento que é Cristo. Então nós vamos entrar, irmãos, dentro dessa realidade. Vamos ver, por exemplo, o que a Bíblia trata, do que tratava a doutrina dos apóstolos. Lá no programa da rádio ontem nós falamos sobre isso um pouquinho. A gente deixou ali um spoiler, um tira-gosto, mas nós vamos ler a palavra do próprio Jesus falando, lá em Lucas 24, que toda a Escritura, desde Moisés, passando pelos profetas e os salmos, falava a respeito dele. Nós também falamos, irmãos, que nessa época, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. O Pentateuco, a Torá, com os livros proféticos e os salmos de Davi. E tudo apontava para Cristo. Amém? Você crê nisso? Nós vamos ler 2 textos de Lucas 24. Mas eu só quero aqui falar o texto de Lucas 24, no versículo 44. Jesus explicando as Escrituras. Vai dizer assim, lá no versículo 44 de Lucas 24. E aí nós encerramos aqui, deixamos esse gancho aí. A seguir, Jesus lhes disse, 2 pontos, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se, cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, 5 livros da Bíblia, nos profetas, se eu não me engano são 14, não lembro agora, e nos salmos. Então, olha só, só depois que Jesus trouxe essa palavra aqui de esclarecimento, no versículo 45 vai dizer assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sabe quando, irmãos, que abre o nosso entendimento para ler as Escrituras? Quando nós entendemos que temos que colocar o óculos da centralidade de Cristo. Quando nós entendemos que toda a Escritura aponta para Ele. Amém, irmãos? Ficou alguma pergunta aí, alguma dúvida? Não? Então, irmãos, eu quero me encerrar aqui, agradecer a Deus, agradecer a sua presença. Nós estamos só começando.